Seja bem-vindo ao nosso curso O Especialista. Neste curso, eu vou entregar para você todas as informações para você se tornar um especialista em comportamento animal, para que você consiga treinar qualquer coisa que estiver na sua mente ou você consiga modificar qualquer comportamento de seres vivos que você desejar. A gente vai aprofundar muito na questão comportamental dos animais, na questão do comportamento canino, que eu sei que é uma coisa que você procura muito nesse momento, né? O nosso maior mercado comportamental de animais é o comportamento canino, então você vai ter muito aprofundamento aqui, mas também para que você compreenda todas as variações do comportamento de seres vivos, para que isso te auxilie na modificação de qualquer tipo de comportamento ou na construção de qualquer tipo de comportamento que você vier a fazer. Vou te explicar como é que vai funcionar nossas aulas. Olha, a minha imagem geralmente vai ficar aqui nesse canto. Nesse canto aqui onde você está observando, que está aberto, a gente vai ter imagens, vai ter vídeos, vai ter textos, vai ter várias coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer das aulas para você compreender ainda melhor, para a didática ficar mais facilitada. Vamos então à nossa primeira aula, né, que a gente terá aqui no curso O Especialista, que é a análise das camadas dos níveis de consciência. E tudo que eu for fazendo aqui com você nessa aula vai gerar aqui um texto e esse texto vai gerar um pequeno PDF que vai estar disponível para você no final de cada aula para que você possa ter esse pequeno guia de bolso em cada uma dessas aulas e possa estudar quando você quiser, tanto a versão em vídeo quanto a versão em texto. Por que é tão importante a gente estudar os níveis de consciência? A gente trabalha não só com cães. Existe um pensamento, eu sou um treinador de cães, eu vou treinar gatos. Na verdade, a gente precisa compreender que tudo o que acontece no comportamento de um indivíduo é responsável, é causado, a responsabilidade desse comportamento que a gente observa é causado por todos os fatores que chegam aos seus sentidos, aos seus sensores. Tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Sensores, primeiro, você precisa entender o que são sensores, sentidos. Então, os sensores são os sentidos, tá? Muito além dos 5 sentidos de Aristóteles, isso se você já me acompanha, você já sabe, mas eu não vou focar nesse tema aqui. Você pode pesquisar, sugiro que você pesquise, além dos 5 sentidos, tá? O que são sensores? Sabe quando você está dirigindo um carro, por exemplo, ele tem um sensor de ré e ele apita, que você está chegando? Aquilo é um sensor, né? Ele passa uma informação para um computador de bordo e nos carros mais novos, aí ele até freia e impede que você entre numa colisão. Os sensores são o sensor visual, o que eu vejo chega, né? Aqui, auditivo, tátil, paladar, né? E várias outras coisas aqui que a gente pode levantar a questão de estudar, mas esse não é o ponto dessa aula. Então, tudo que chega pelos sensores ao nosso cérebro, ao cérebro do animal que você estiver trabalhando, ele vai causar uma interação comportamental. A nossa aula de hoje, tá, é níveis de consciência dos seres vivos. É uma aula importantíssima, porque a base de tudo que você vai utilizar na sua vida está aqui. Tá? Até mesmo o seu nível de compreensão, como a gente vai evoluindo dentro desse curso, dentro dos nossos 10 módulos, tá bom? Então vamos lá. A base de compreensão. Eu preciso sempre ter em mente, nunca posso falhar nessa questão de que tudo que envolve comportamento envolve todas as variáveis. Para que eu tenha controle, entre aspas, de todas as variáveis, né? Controle de conhecimento de todas as variáveis, eu preciso, com certeza, saber como funciona cada uma dessas mentezinhas que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, coisas que chegam pelos sensores, tá? Informações sobre os indivíduos, tá? Informações ambientais, vamos colocar aqui, sobre objetos, tá?
condições do ambiente, tá bom? Sensoriais não visíveis, tá? Não presentes, vamos colocar assim. Explicar esses três fatores, esses quatro fatores aqui. Indivíduos são todos os indivíduos, tá? A gente vai dividir esses indivíduos aqui, níveis de consciência. São todos os indivíduos que estão dentro daquele ambiente ou na rotina, a gente vai analisar a cronologia, ou na rotina desse indivíduo ao qual ele é o meu alvo de comportamento. Porque muitas vezes alguém pode chamar você, olha, esse cachorro aqui está latindo demais. Ele é o alvo da mudança, né? O que a gente espera como desfecho final é que esse cão diminua sua intensidade de latidos. Porém, para que eu consiga esse desfecho final, vou até colocar aqui, ó, a gente tem um estudo sobre desfecho que vai acontecer lá na frente. Para que eu consiga esse desfecho final, eu tenho que entender que muitas vezes o desfecho final não está relacionado com o indivíduo alvo, tá? Vou até colocar aqui, ó, para a gente analisar níveis de consciência, indivíduo alvo, tá? Classificação dos indivíduos aqui. Classificação dos indivíduos no trabalho. Indivíduo alvo, indivíduos secundários, tá? Que eles estão interagindo com o alvo, tá? Indivíduos terciários. Esses indivíduos não interagem diretamente com o alvo, porém, eles causam interferência no comportamento do indivíduo alvo. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Indivíduo alvo, indivíduos e indivíduos ocultos. O que são indivíduos ocultos, Felipe? São indivíduos que não estão sendo captados pelo indivíduo alvo, mas eles produzem estimulações sensoriais não presentes, tá? Indivíduos ocultos, não ocultos, né? Ocultos, tá bom? Então vamos lá. Sobre os indivíduos, tá? As camadas de consciência. Eu tenho indivíduos que têm ampla consciência, tá? Que em resumo seria uma consciência ampliada, que permite a existência de linguagem. O que isso quer dizer? Vou explicar para você passo a passo. Aqui a gente vai ter existência de níveis de linguagem. Até vou colocar aqui. Níveis de linguagem. Por que isso é importante? A gente vai desenvolvendo isso no decorrer das aulas, dos módulos, mas permite isso. Mas é importante que eu entenda, a linguagem, ela me traz uma possibilidade de eu falar, né, sobre algo abstrato. Por exemplo, se eu falar para você assim, lembra de como é um violão? Você sabe como é um violão? Sei. Isso é uma característica de uma consciência ampliada. O estímulo não está aqui. Posso falar para você. Agora eu posso criar até um estímulo que ele não existe no ambiente. Pode somar diversas variáveis e essas diversas variáveis podem criar algo que até mesmo não existe. Se eu pensar e falar assim para você, olha, você consegue imaginar bolinhas brancas em um fundo azul? Imagina um fundo azul cheio de bolinhas brancas. Tá, beleza. Agora imagina um elefante que ele é azul, cheio de bolinhas brancas. Não existe esse elefante na natureza, ele não existe naturalmente. Mas o cérebro de uma consciência ampla consegue criar essas condições. Até mesmo se eu falar assim, olha, amanhã você pode revisar essa aula. O conceito amanhã, né, só pode existir dentro de uma mente ampla, tá? A questão sobre memória, lembrança, tudo isso a gente analisa aqui nessa aula de hoje.
A lembrança, tá? Ela é uma questão da consciência ampla, da ampla consciência. Lembrar. Sabe o que é lembrar? Lembrar é diferente de quando uma memória desencadeia um comportamento, tá? Vamos lá. Se eu falar para você assim, lembra de um dia extremamente feliz na sua vida. Bom, você consegue lembrar. O que isso quer dizer? Dentro desse arquivo gigante que você tem aqui dentro, de conexões elétricas dentro do seu cérebro, aqui dentro, em algum lugar, você consegue lembrar de algo que aconteceu. Sabe? Você consegue acessar. Se eu falar assim, descreva. Vou falar assim agora, descreva. Qual é essa memória feliz que você lembrou? Descreva qual é essa memória triste que você lembrou. Você vai perceber que até quando você descreve uma memória triste, talvez te dê uma sensação não tão legal. Essa é uma das maiores capacidades, sabe? E uma das maiores dificuldades também de uma consciência ampla. Por quê? Somos capazes, nós seres humanos, somos capazes de viajar no tempo, tá? Nas nossas lembranças, mesmo que o estímulo não esteja presente na nossa frente. Tá? O estímulo não está aqui agora. Mas se eu falar para você, esse estímulo nem existe. O elefante azul com bolinhas brancas. Você consegue imaginar esse elefante. Ele acaba por existir. Agora você imagina um elefante azul de bolinhas brancas atacando um pequeno cachorrinho, filhotinho, pisando em cima dele. E esse cachorrinho sente uma dor extrema. Você vê que, sabe, tá complicado. Essa cena não existe, porque não existe um elefante azul, né, com bolinhas brancas. Mas você é capaz, até mesmo, se eu forçar um pouquinho, né, se eu usar de dinâmicas aqui, de mentalização, é capaz de você sentir a dor do cachorrinho. Sabe? Então, essa é uma questão da consciência ampla. Tudo que envolve pensamento futuro, planejamento futuro ou planejamento de lembranças, usar as lembranças para planejar o futuro, só pode acontecer dentro de uma ampla consciência ou de uma consciência ampla, tá bom? Ó, vou até colocar aqui, ó, consciência ampla. Consciência ampla. Tá? Não é amapala, né? Ampla, isso. Indivíduos que têm ampla consciência que permite a existência de níveis de linguagem, portanto, percepções de acontecimentos abstratos e vamos lá, fatores que não estão presentes. Estão presentes. Por exemplo, o tempo. Por exemplo, tá? Criatividade. Perfeito. Criatividade é uma questão humana, porque criatividade, nesse quesito, criar algo, a atividade de criar algo, né, uma criatividade, ela demanda de linguagem. Por quê? Como que eu vou te falar? Olha, pensa uma bolinha branca num pano azul. Eu preciso de linguagem para que isso seja dito. E eu preciso que você tenha o mesmo código de linguagem que eu, senão isso não funciona, tá? Então, quando a gente tem essa questão da consciência ampla, as capacidades, as infinitas possibilidades são muito, muito grandes, tá? Aqui é onde muitas pessoas confundem, tá, a capacidade de um cão, de um gato ou de um outro animal com a capacidade humana. Tá? O ser humano ele pode dizer assim, cara, eu vou tirar o parafuso dessa porta que está bem aqui na minha frente, para quando a pessoa puxar, ela vai puxar e o negócio vai cair. E ela vai saber que eu fiquei chateado com ela. Isso é uma coisa que percebe que eu tenho que planejar várias ações no futuro. Esse deslocamento do futuro, que é o nosso próximo módulo, inclusive, né? Cronologia comportamental, onde você vai desvendar
vai ficar claro para você como isso acontece, mas é importante que a gente estude esse módulo inteiro primeiro, que é da parte da neurofisiologia comportamental básica. Então aqui, esse deslocamento de tempo só pode acontecer dentro do meu pensamento. Para que aconteça dentro do meu pensamento, é necessário que exista uma ampla consciência, até mesmo com um nível de linguagem muito avançado, tá? Para que possa existir essa criatividade. Compreendeu? Como, por exemplo, se eu for tentar explicar para uma criança de 4 anos de idade, ela não entende ainda muito bem como funciona o calendário. Sabe, todo mundo já teve aquela fase, o que é o mundo, o que é a Terra, o que é um país, o que é um estado, o que é uma cidade. Então, enquanto não está definido de maneira linguística o que é uma cidade, a pessoa, já viu entrevista de criança, fala assim, em que cidade você mora? Eu moro na cidade Brasil. Porque ela não tem conhecimento, não tem nível linguístico ainda para entender que estamos falando de um território específico e não de outro território maior. Percebe como isso é complexo? Então, muitos e muitos mitos que vêm sendo perpetuados sobre o comportamento animal nada mais são do que uma grande confusão colocando comportamento animal dentro de processos de consciência ampla. Não é possível que isso aconteça dessa forma. Não é possível. Com os animais, a gente vai ver o que se chama de consciência central, tá? Indivíduos, vou colocar aqui, indivíduos centralizados no tempo. A questão aqui é o tempo, tá? Fique em paz, que no módulo 2 é todo um módulo sobre cronologia comportamental. Isso aqui vai mudar a sua vida de uma maneira irreversível, não só para você, como para outros momentos de tudo que você vai fazer na sua vida. Cronologia comportamental vai mudar a sua vida. Eu tenho 101% de certeza. 100% mais um que é a minha fé é acreditar que isso muda muitas vidas como mudou a minha. Cronologia comportamental. A consciência central trata de indivíduos que estão centralizados no tempo. O que isso quer dizer? Imagina que essa minha cabeça careca aqui é o presente. Aqui é o passado, aqui é o futuro. O ser humano, consciência ampla, ele transita passado e futuro. Ele traz o passado para cá, pensa um pouco para cá, pensa um pouco sobre ele, pensa, planeja o futuro, ele se desloca, mas se eu estiver fazendo isso, mas por que eu fiz isso no passado? Sabe? O indivíduo que tem uma consciência central, ele está centralizado no tempo. Ele não pode fazer isso aqui, sabe? Ele não pode se deslocar no tempo. Mas certa vez. Porque esse deslocamento do tempo precisa de conhecimento que o tempo existe. Essa é uma das coisas mais fundamentais e libertadoras desse começo do curso para você. Para que eu possa pensar no passado, eu preciso compreender que o passado existe, que existe um futuro pela frente, que existe um amanhã. Tem estudos com tribos humanas muito privadas de conhecimento linguístico, eles desenvolveram a sua própria linguagem com o que eles viam. Então, o ser humano, invariavelmente, ele vai chegar nessa capacidade linguística. Porém, como a nossa linguagem, né, a maioria das línguas mais populares, essa origem do latim, por exemplo, e tal, já vem com diversas filosofias embutidas dentro dessa linguagem. E dentro dessas filosofias vem o estudo da percepção do tempo. Por mais que a gente se ache muito inteligentão nesse momento, diz assim, cara, mas é segunda, terça, quarta, quinta-feira, um ano, 50 anos. Isso teve que passar pela complexidade de quebrar esse conhecimento em partes, e muitas vezes diversas gerações de pessoas estudando isso para que se chegasse nessa informação. O que a linguagem permite? Que eu leia um livro
ou que eu veja um calendário e alguém me explique, olha, são tantos dias, são tantos meses, são tantos anos, tantas décadas. Então, essa linguagem de entender o tempo precisa literalmente de linguagem. Um cão centralizado no tempo, ele sequer pode pensar no amanhã. Tá? Entra aí um dos mitos do posse de recurso, por exemplo. Ah, ele sabe que isso é um recurso valioso no futuro. Ele não sabe que o futuro existe. Ele não sabe que o futuro existe. Porém, esse não pode ser um item que ele considera valioso para o seu futuro, porque ele sequer tem possibilidade de entender que o futuro existe. Por quê? Ele é um indivíduo com consciência centralizada no tempo. Qual tempo? No tempo presente. Tá? Felipe, mas vamos lá, Felipe. Mas as memórias, o que aconteceu no passado não afeta o comportamento? Sim, e isso é o que a gente vai ver dentro da continuação do nosso estudo de neurofisiologia. Como a existência da memória dispara novos comportamentos sem que precise lembrar do que aconteceu. Tá? A memória, a programação está lá, mas ela não é acessada. Assim como diversos comportamentos que, inclusive, você e eu temos, que acreditamos ser escolha nossa nesse momento, mas na verdade são programações do nosso passado agindo sem que a gente sequer perceba que elas existiram. Tá? Mas você fica tranquilo, fica tranquila, que tudo isso nesse primeiro módulo, tá? No primeiro módulo de 10 módulos, você vai compreender isso em detalhes. Tá? Nesse primeiro módulo, você vai compreender tudo isso aqui em detalhes. Mas eu preciso que você compreenda nessa aula que o nível de consciência que você tem, tá, não pode ser comparado ao nível de consciência possível dentro de um cérebro de um cão. Porque a maioria das coisas que nos levam a planejar algo no futuro é linguagem, é saber que o futuro existe. Se a gente pegar, espero que esse experimento nunca seja feito, mas se a gente pegar um bebezinho e não falar nada para ele, não explicar que aqui dentro existe um cérebro, não explicar que existe órgãos dentro da gente, não explicar o que são as coisas, os dias, a gente criar um mundo privado, né, para ele, tipo uma redoma de vidro, ele vai viver um dia após o outro e talvez só desenvolva algumas ruminações. Tem diversos casos de crianças que fugiram ainda na fase pré-linguística de casa. Muitos são lendários, mas tem alguns que parecem que são reais. Tem o caso do menino que foi criado com macacos por um grande tempo da sua vida, do seu desenvolvimento linguístico, e ele, toda a comunicação que ele tinha era imediata. Ele desenvolveu linguagem, mas era uma comunicação imediata, sabe? Para aquilo, sabe? Uma coisa que estava presente. Então, o indivíduo que tem uma consciência centralizada no presente, qual que é o grande diferencial para você entender? Para que ele lembre, sabe? Para que aquela memória de algo seja acionado, uma pequena fração, pelo menos uma pequena fração daquele estímulo, daquele indivíduo ou daquele objeto precisa estar presente. Tá? E que a gente vai colocar aqui, ó, indivíduos secundários, terciários, ocultos. Tá? Então, um indivíduo que tem consciência central, ou seja, está centralizado no presente, tá? Ele pode se deslocar no futuro? Pode, mas é um deslocamento curto e é inconsciente. Ele está antecipando uma cena imediata. A gente vai estudar isso na parte de cronologia comportamental. Fique em paz. Isso aqui é para você entender a base da consciência. Tá? Então, por exemplo, o processo de posse de recursos, porque ele sabe que isso é algo importante no futuro, cai por terra. Um grande mito que é muito fácil. Mas por que então que ele pega um negócio, a comida e fica ali, né, se não é posse de recurso? Fique em paz que no decorrer dessas aulas você vai aprender isso. Eu quero que você seja um especialista
em tudo relacionado a comportamento. Eu não quero que você seja um atrapalhado que fica pulando etapas e não consegue desenvolver o seu pensamento. Por isso, as nossas aulas são pensadas passo a passo para você se desenvolver em todo o processo. Então, até mesmo é importante que ao estudar esse conteúdo, você traga para o grupo de estudos as suas dúvidas. Tá? O curso foi pensado em liberar 2 aulas por semana para você estudar, para que justamente você consiga absorver isso. Esse conteúdo aqui, só dessa aula, já tem que mudar muita coisa na interpretação dos comportamentos que você está fazendo. Mudando a interpretação dos comportamentos, você muda a sua abordagem. E a próxima aula, tá, que é da tríade de existência sustentável, onde você vai entender os 3 pilares específicos para que possamos dizer o indivíduo existe e para que possamos dizer um comportamento existe, vai juntar com isso aqui e você vai fazer assim, ó. Cara, como eu nunca vi isso antes na minha vida. Tá? Então, realmente é pensado, é um curso pensado para você ser especialista. Tá? Eu sei que muita gente vai dizer, mas não assisti. Cara, são 2 aulas por semana. Pensa, amplia a sua consciência para que você consiga estudar essas 2 aulas. Cara, eu tenho um compromisso de estudar 2 aulas por semana. Se eu estudar essas 2 aulas, eu mudo a minha vida. Tá? Compromisso que eu faço com você. Compromisso que eu faço com você. Se você estudar essas 2 aulas por semana, a gente vai ter a maior modificação comportamental sua como comportamentalista. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um indivíduo centralizado no tempo, eu tenho que pensar que as suas memórias são acionadas com algo que está acontecendo agora, tá? Então, o agora, com indivíduos de consciência central, vamos lá. Pensa comigo primeiro aqui. Com indivíduos de consciência ampla, eu posso fazer o que eu te falei. Lembra de algo muito feliz que aconteceu na sua vida? Consegue descrever? Massa, escreve no papel até para você lembrar. Coisas boas devem ser lembradas e registradas no mundo físico. Bota no papel. Lembra de uma coisa triste que aconteceu na sua vida? Lembra? Se precisar também registra para que você não repita, né? Ou para que você entenda como as coisas que você tem agora são importantes. Percebe como, mesmo sem saber o que é, e mesmo sem saber, né, sem ter esse estímulo aqui na minha frente, eu consigo guiar você pela linguagem para que você acesse uma memória, tá? Indivíduos deslocados, né, indivíduos que estão centralizados no tempo, eles só podem ser ativados, tá? As memórias do indivíduo centralizado só podem ser acionadas com o estímulo presente de forma total ou parcial. O que quer dizer total ou parcial? Tá, vamos lá. Todo estímulo tem diversas camadas. Tá? Diversas camadas. Estímulos têm diversas camadas. Quais são essas camadas? Temperatura, textura, odor, som, volume, peso, sabe? Então vou até colocar aqui, ó, as camadas como temperatura, volume, textura, peso, som, movimentação, enfim. Sabe? Poderia colocar uma lista aqui infinita. Odor, isso é importante. Principalmente quando a gente fala de seres que têm o sistema olfativo sensível, como o cão, o gato e o próprio ser humano. Então poderia colocar uma lista de camadas aqui, ó, infinitas.
Tá? Então, o que quer dizer? Para que um cão ou um gato, por exemplo, tenha acesso a algo e gere um medo, por exemplo, tá? Olha, ele está com medo agora de algo que aconteceu no seu passado. Ele está lembrando daquela experiência. Não. O fator traumático, tá? O estímulo traumático, isso é um processo do estudo da consciência. O estímulo traumático está presente em sua forma total ou em sua forma parcial. O que isso quer dizer? Muitas vezes pode ser um som. Um indivíduo que foi atropelado por um caminhão, por exemplo, ao ouvir um som de um caminhão freando, pode, tá, ter uma parcialidade do estímulo presente, e aí aquele estímulo, o que eu tenho de memória com isso? Ser o suficiente para que, né, eu tenha esse disparo dessa memória e aquela resposta emocional que vai vir em seguida. Tá? Isso tudo a gente vai estudar agora no decorrer das aulas, mas eu preciso que você se foque nessa questão da consciência. A memória do indivíduo centralizado para ser disparada, ela precisa que o estímulo original, tá, da criação daquela memória esteja presente de forma total ou parcial. Senão, não vai ser acionada. Diferente do que eu fiz com você nessa aula, indivíduo de consciência ampla, sem nada, nenhuma parcialidade, sem sequer saber o que era, eu consegui trazer para você a experimentação de uma memória antiga. Você conseguiu pensar naquilo, uma memória com o cenário emocional de prazer e com o cenário emocional de desconforto, tá? Sem ter nada, sem sequer saber o que é. Pela linguagem, e porque você tem essa linguagem, eu consigo guiar você até uma memória, tá? Com indivíduos centralizados no tempo, eu preciso que algo esteja presente, em sua total ou sua parcialidade. Então, alguém que se movimenta de uma maneira específica, parecida com um outro ser humano, um animal, dentro do contexto original. Parcialidade. Tá? Tem um volume parecido e se movimenta parecido. Eu começo a ter cada vez mais, tá? Quanto mais parcialidades presentes, mais intensa é a qualidade da evocação dessa memória. Mais intensa é essa sensação disparada. Com mais qualidade eu tenho essa memória vindo à tona. Sabe, esse comportamento, essa emoção, ela vem à tona quanto mais parciais do estímulo total estiverem presentes. Por isso que é importante a gente entender sobre as camadas do indivíduo. A gente vai ter aulas sobre isso dentro do curso, tá? Você fica tranquilo. O que eu preciso que você entenda é o deslocamento capaz dentro da consciência central e da consciência ampla, tá? Central e ampla. Indivíduos com consciência ampla pensa nisso, indivíduos com consciência ampla têm ampla liberdade de trafegar pelo tempo e até mesmo criar estímulos inexistentes, como o seu elefante azul de bolinhas brancas, tá? Pisando num cachorrinho vermelho. Um cachorrinho vermelho com triângulos azuis. Imagina, você consegue produzir isso, porque você tem uma consciência ampla. O indivíduo de consciência central, ele só consegue trabalhar com o estímulo presente. Ele pode ser o estímulo total ou partes desse estímulo presente. E aí a gente vê esse disparo. Assim, então, por exemplo, como a gente vai entrar na questão dos mitos, mas o mito do território, da marcação de território, por exemplo, ele é um mito, ele está fazendo, né, marcando o território para dizer para o outro que quando ele vier aqui, ele vai saber que aquele território é dele. Não faz sentido algum essa afirmação, porque é um deslocamento de tempo. Imagina um animal urinando, pensando com o quê? Com qual linguagem? Com qual código? Sabe? Pensando, fulano vai vir aqui no futuro. Ele tem que saber que o futuro existe. Ele não pode saber que o futuro existe se não tem linguagem. Tenta explicar para uma criança, olha, daqui 5 semanas você vai ganhar algo muito legal.
Tenta explicar para uma criança que não sabe o que é uma semana, do que é composto uma semana. Ela vai ficar perguntando: quantas semanas já se passaram? Amanhã ela pergunta: quantas semanas já se passaram agora? Para que você possa se comunicar com ela, ela precisa entender de maneira linguística como você descreve o futuro, sabe? Então, essa limitação da centralidade do tempo na mente de um animal não permite que ele faça associações dessa forma, né? Ou faça planejamentos dessa forma. Felipe, mas eu vejo o cachorro urinando em qualquer lugar, né? Ele está marcando o território, está deixando o cheiro dele. Fica tranquilo, não é isso, tá? Mas você vai entender no decorrer desse módulo mesmo, tá? Ah, mas eu quero entender agora. Não, agora é o momento de você entender isso. Isso, tá? Porque se você não entender isso, a explicação que eu venho a te dar não vai ser o suficiente, porque você não tem base linguística, você não tem base de conhecimento para entender o que vem pela frente. Tá? Então você não vai entender o que vem pela frente porque você está querendo pular etapas. Essa etapa é essencial. Faça perguntas sobre essa etapa essencial, que é entender a passagem do tempo, a consciência ampla e a consciência centralizada no tempo. Tá? A gente tem diversos níveis que a gente vai desenvolver sobre estudos de consciência e tudo mais, percepção, como isso afeta animais, como isso afeta seres humanos, como isso afeta crianças, tá? Como isso afeta idosos, animais e humanos. A gente vai entender todo esse processo dentro do curso. Mas eu preciso que você entenda. Primeiro, deslocamento, essa consciência, tá? Não é possível. Então, sempre agora, de hoje em diante, nesse momento de agora para frente, sempre que você descrever, ou pensar em descrever, ou ver alguém descrevendo algo, como se o animal estivesse deslocando intencionalmente no tempo, você sabe, de maneira irreversível agora, que isso é impossível. Por quê? Ele é um animal de consciência centralizada. Ele é um indivíduo de consciência centralizada no tempo. Porque ele não foi ampliado. Assim como aquelas tribos primitivas, né, quando foram tentar explicar para ele o que aconteceria no futuro e tal, eles não sabiam. É futuro. O que é futuro? Né? Tem que explicar coisas que são ali, quase que do momento presente, porque eles não tiveram esse contato com a sociedade. Assim como uma criança. Tá? Assim como você vai explicar, por exemplo, uma tecnologia para alguém que não conhece de maneira linguística o que é tecnologia. Tá? Se você levar um celular, se você levar esse vídeo, se fosse possível, você levar esse vídeo lá em 1500, possivelmente você seria queimado numa fogueira por ser considerado um bruxo. Você leva um celular lá em 1500 com a bateria e roda. Assim, olha isso que eu estou te mostrando. É como se você tivesse prendido uma pessoa dentro de uma caixa. Não tem complexidade linguística para entender aquilo. Você entende? Uma coisa que é básica para a gente hoje, talvez você assistindo esse vídeo no seu celular, antes disso poder ser explicado para outro ser humano com a mesma capacidade que você, só que não tem esse conhecimento linguístico, não seria interpretado corretamente. Quem dirá um cão? Quem dirá um gato? Uma ave? Um peixe? Né? Todos os tipos de animais que eu já treinei, inclusive uma lesma, já treinei. Então aqui eu preciso que você entenda essa primeira aula que define consciência central e consciência ampla. Amplamente livre no tempo, centralizada no tempo presente. Estímulos podem parecer que não existiram, mas ele está aqui como se ele estivesse com medo de algo que aconteceu no passado, mas não está aqui. Muitas vezes você perdeu algumas das camadas parciais desse estímulo, tá? Muitas vezes esse código é importante, muitas vezes você vai entender, cara, mas o que tem nesse ambiente? O som, é o movimento das pessoas, sabe? Por isso que eu preciso entender, ó, indivíduo alvo, indivíduos secundários, indivíduos terciários, indivíduos ocultos, tá? Sensores captam indivíduos, objetos, condições no ambiente e condições sensoriais que não estão presentes no ambiente, tá? Estão presentes no ambiente, mas elas não estão perceptivas, não presentes de maneira perceptiva, consciente. Então, quando eu for analisar, para a gente encerrar essa aula,
ir para a próxima, que é os 3 níveis de sustentação de uma existência de um indivíduo e a existência de um comportamento, tá? Eu preciso entender, analisar. Quando eu chego no ambiente, eu vou analisar as questões de um indivíduo, dos indivíduos, tá? E aqui eu vou trazer junto para você aqui, ó. O que eu tenho que analisar sobre indivíduos? Indivíduo-alvo, indivíduos secundários, né? Não secundários. Secundários, indivíduos terciários, indivíduos ocultos, tá? Mas alguém está marretando o negócio, não está no ambiente, mas ele é um indivíduo que precisa ser trabalhado. Então, quando eu vou trabalhar a cena para entender a parcialidade de algo que pode estar presente, eu tenho que entender indivíduo-alvo, secundários, terciários, ocultos, sobre objetos, tá? Alvo, secundários, terciários e ocultos, mesma coisa, tá? Não vou colocar aqui. Condições do ambiente, alvo, secundárias, terciárias e ocultas, sons, movimentação, luz, temperatura, tá? Tudo que envolve essa questão de camadas, temperatura, volume, textura, peso, som, movimentação e uma outra variedade de coisas infinitas aqui. Sobre sensoriais não presentes na perspectiva consciente, por exemplo, o tempo, tá? Condição do tempo, mais úmido, menos úmido, como níveis de, por exemplo, pré-tempestades. Então tem que analisar tudo isso. Tá? Felipe, mas cara, é tanta coisa numa aula só. Fica tranquilo que no decorrer desse primeiro módulo, no módulo 1, tá? Decorrer do módulo 1, você vai ter uma liberdade para conseguir interpretar isso de uma maneira muito, muito, muito fácil no seu dia a dia. Tá? Níveis de consciência, revisão. O ser humano pode ser estimulado a produzir um estímulo dentro da sua mente, que não existe. Pode ser estimulado a visitar o passado. Pode ser estimulado a ir para o futuro. Tá? O ser humano pode fazer isso, o animal não. O animal, para ser estimulado a ter uma resposta referente a algo que aconteceu do passado, mas não lembrar disso, não vivenciar isso, mas responder de maneira compatível, tá? Precisa que algo esteja presente, o algo original, né? Estímulo original de sua forma total ou dentro das suas parcialidades. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que você talvez não saiba, não lembre, mas os gostos alimentares que você tem é um tipo de programação que você nem lembra. Você não lembra porque você gosta de determinadas coisas ou não gosta. Você simplesmente tem preferências alimentares, mas isso está intrinsecamente ligado a experiências que você teve no passado. Você consegue lembrar? Não. Eu consigo fazer um aprofundamento, né, passo a passo, para que a gente vá, e conseguimos chegar em alguma coisa que você vai conseguir acessar essas memórias que nesse momento estão bloqueadas? Sim. Por que estão bloqueadas? Porque não faz diferença nenhuma você lembrar disso agora. Simplesmente você continua repetindo os seus gostos musicais, seus gostos alimentares, seus gostos por hobbies e outras coisas que você faz e diversas outras coisas, tá? Que fazem a manutenção da sua vida e você nem consegue lembrar. Desse mesmo modo parecido acontece com cães. Não precisa lembrar para afetar o que vai acontecer, tá bom? Na nossa próxima aula, a tríade da existência sustentável. Para que seja sustentável dizer que algo existe em 3 níveis específicos, para que seja sustentável que algo, dizer que um comportamento existe em 3 níveis específicos, a gente vai estudar isso em passo a passo, você vai colocar toda essa informação dentro dos 3 pilares da existência sustentável, e isso vai mudar. Já na segunda aula vai mudar a maneira como você vê tudo que você sabe até hoje sobre comportamento. Vamos para a próxima aula?